ali. Mas eu não acreditava, Você não irmão. acreditava. Eu não acreditava. Mas você sabe por que eu não acreditava? De tudo que circula no Rio de Janeiro, Porque eu tava com assim. ele, mano. Porque eu tava com ele. Você achava que era uma perseguição que tava rolando? Claro que eu achava. Como a maioria acha também. O que aconteceu com a Marielle, o que aconteceu os vizinhos do Bolsonaro. Não, esquece. Homenagem a miliciano, Esquece, Queiroz. esquece. Os cheques da Michelle. Exatamente. E aí, a ficha, ela vai caindo. Lembra do Julian? Sim, demais. Cara, o Julian Lemos, cara, esse cara chorou comigo já no plenário. Chorou comigo. E eu dizendo, Julião, o que tá acontecendo? Ele disse, ô Tony, eu fui tão fiel a esse cara, irmão. Esse cara dormia na minha casa. Esse cara, e agora ele não quer me receber, ô Tony. Irmão, esquece. O que aconteceu com o Bibiano? O que Julian se humilhou. Marinho. O que Marinho se humilhou. O que Bebiano se humilhou. Não tá no gibi. Pergunta para o Julian se ele não acreditava em Bolsonaro. Acreditava, irmão. Só que quando você sofre uma decepção, é a oportunidade que você tem de acordar. Que foi o que aconteceu comigo. Agora, o que me move não é ódio não, tá? Eu não tenho ódio pela família, não. E não tô perseguindo, não. Quando eu denuncio Flávio Bolsonaro, eu faço isso para acordar quem estava e quem está igual eu estive. Eu preciso acordar uma boa parte que eu também fui responsável por criar nessas pessoas essa ilusão. Então eu agora preciso dizer para eles o seguinte: você pode até apoiar o Flávio Bolsonaro, só que você precisa entender quem é esse rapaz. Que a eleição desse rapaz é um perigo para essa nação. E por que é um perigo para essa nação? Porque o comportamento dele é de batedor de carteira, sim. E eu repito, e não tenho medo de processo nenhum. Nenhum. O PL já entrou com ação para tentar tirar os meus vídeos que eu denuncio o Flávio. Perderam na ação. Irmão, o que o Flávio Bolsonaro fez nos hospitais federais ainda vai vazar. O PT ainda vai usar isso. Nos hospitais federais do Rio de Janeiro, quando o pai dele era o presidente da República, irmão. A pandemia, você fala? Não, durante todo o período. O que foi feito? Quem mandava era o Flávio Bolsonaro. A gente tem um hospital no Rio de Janeiro. Que eu tô tentando aqui lembrar aqui o nome dele, na subida da Serra Grajaú-Jacarepaguá. Não é isso, eu vou lembrar aqui. Que do lado do hospital tem um estacionamento. Irmão, você não acredita. Sabe quem comandava o estacionamento do Hospital Federal? A milícia. Tráfico não, a milícia comandava o estacionamento do hospital. Sabe quando isso acabou? Quando o governo Lula entrou. Então isso, e o Flávio era que era o organizador dessa patente? O Flávio era o agente político que organizava os hospitais. Tudo passava por ele. Contrato passava por ele. Contratações passava por ele. Os cargos passavam por ele. Tudo passava por ele. Tudo. E se ele falar que não sabia que o estacionamento de um hospital federal, que hoje é municipalizado... Hospital Marcílio Dias, pessoal. Não. Não é isso, não? Não é o Marcílio Dias. É ali na Grajaú-Jacarepaguá, do lado de Jacarepaguá. Vê aí pra mim, por favor. Não é que aí eu sei o nome certinho. E aí, esse hospital, como que ele vai falar... O Hospital do Andaraí? Não, também não é. O pessoal tá mandando. Tá, isso aí. Como que ele vai aí, falar galera, que ele não sabia? Se todo mundo sabia. Se já tinha tido várias denúncias, irmão. Várias denúncias. Ok? Então, e Bolsonaro dizendo que estava acabando com a Lava Jato porque não tinha corrupção no governo dele. Que, aliás, é aí que a turma diz que eu sou Lula.
É aí que a turma diz que eu estou a serviço do PT. Você sabe por quê? Porque eu tento ser o minimamente honesto. Minimamente honesto. Não dá pra gente dizer que não houve corrupções durante o governo petista. Claro! Mensalão, petrolão, propinoduto. Agora, peraí. Como que estoura todas essas corrupções com o PT na presidência da República? Como que o PT não controla a Polícia Federal? Ela tem autonomia para investigar e para trabalhar. impedir isto? É porque, com todas as críticas que nós podemos ter ao PT, o governo de Lula e de Dilma sempre deram autonomia à Polícia Federal. Tanto que os escândalos só estouram no governo do PT. Por quê? Porque é onde a Polícia Federal tem liberdade para trabalhar, irmão. Irmão, a Polícia Federal foi para cima do Lulinha, irmão. E quando tentou ir para cima do Flávio, o que Bolsonaro falou? Eu não vou deixar sacanear minha família, porra. Eu não vou deixar sacanear os meus amigos. Se não puder trocar, troca o superintendente. Se não puder trocar, troca na ponta. Se não puder trocar, troca o ministro. Quando o Moro saiu. Pô, meu irmão. Pô, meu irmão. E aí, papo ou não papo, conversa ou não conversa, é aquela velha história. Não basta a mulher de César ser honesta, tem que parecer. Aí vem o Lula, não estou dizendo que ele é o super honesto não, tá? Mas o discurso é outro. Não, se meu filho deve, paga. Eu chamei ele aqui, falei, ó, se tiver devendo vai ter que pagar. É muito mais político, né? Eu não vou irmão, dizer se é mas mais pelo honesto. menos é mais certo. Irmão, Não, eu mas não pelo vou, menos é mais não certo. vou, não vou falar, não vou nem Coloca- falar se é mais honesto, Não, não. é isso, mas coloca é na mais balança. político. Coloca na balança, é mais certo. político. É mais É certo. mais político. Não é mais político não, Robertinho, é mais certo. É mais certo. Falar até papagaio fala, não, rapaz. não importa, é mais Falar certo. até papagaio É mais fala. certo. Não, Meu irmão, não deixa eu vem falar com aqui Não, pra pelo conversa amor de pra Deus, mim, não dá pra comparar isso não, Ninguém- Robertinho. Não tô comparando. não tô comparando. Ninguém está aqui vendendo a honestidade de ninguém. Eu O sei que nós disso. estamos falando aqui Sem ser o tio Ró. é o seguinte, comportamento. E é isso que o Rodrigão está falando. O Mas eu comportamento. falei, é mais político, pô. Então pronto. É isso que eu falei. Comportamento. Vocês se sentiram ofendidos. Eu Isso, falei que ele é exatamente. mais político. Então, exatamente. Aí você falou, não. Eu falei, Então, o mais político? comportamento público, que ele achava que não seria público, do Bolsonaro, ele é totalmente oposto do comportamento público que Lula teve. Aí é que o Robertinho falou, mas ele é político também, tá certo? Ou seja, ninguém está aqui dizendo de que um é mais honesto ou... Não, eu não estou comparando Lula a Bolsonaro. O que eu estou aqui dizendo é que nós temos que dar mão à palmatória. Em nenhum momento os governos de Lula e de Dilma tentaram manipular a Polícia Federal. Pelo contrário, eu não sei se você lembra daquela velha frase, clássica frase da Dilma Rousseff, quando estourou esse petrolão. Ela disse assim, não ficará pedra sobre pedra. Ou seja, quem tem que ser investigado será. E, meu irmão, soltou a Polícia Federal. Que, aliás, ai do Brasil se não fosse a Polícia Federal. Ai do Brasil. Todos os esquemas de corrupção hoje estão vindo à tona pela Polícia Federal. Pela Polícia Federal. Outra coisa, pode ser político, tá? Mas todo mundo sabe qual foi a resposta que Lula deu ao Alcolumbre e aí sacrificou o indicado dele, o Jorge Messias, quando o Alcolumbre pediu para que a Polícia Federal desse uma recuada, desse uma maneirada. Isso, a imprensa falou isso. E Lula disse, olha, eu não posso fazer isso. A única coisa que eu disse para o Andrei é que ele não fizesse covardia com ninguém. É a única coisa. Cara, mesmo sendo oposição ao Lula, eu preciso ter, no mínimo, honestidade intelectual de reconhecer
que esse tipo de atitude faz com que a gente diga, cara, correto, tá certíssimo, não é? Agora, o que não é correto, mano, é ter vendido pro Brasil todo, que o Master é do PT, que o Master é da esquerda, e que vergonha, esses caras sentaram, convocaram, e e daqui a pouquinho o Brasil descobre, mano, que a pedra que era atirada na vidraça não é pedra, é tão vidraça quanto. Você já sabia disso já? Quem, eu? Das negociações do Flávio com Márcio? Isso aí não. Você já tava separado. Não. Porque isso já acontece já tem um tempo já, mas né? eu não sabia. Por que eu não sabia? Deixa eu só te contar aqui uma coisa. Vocês estão me vendo aí, rede social, os meus vídeos viralizando, mas eu sou do baixo clero, irmão. Eu sou do baixo clero, irmão. Mas em Brasília circula tudo, todo mundo sabe de todo mundo. Não, mas esse assunto aí esse assunto de Vorcaro era um assunto da prateleira de cima, mano. Entendendo? Ele não chegava aqui embaixo, não. Ele não chegava aqui embaixo. Tanto que a cúpula do PL não sabia. E não sabia mesmo não, tá? Não sabia. Porque se soubesse, eles não teriam permitido Flávio ser candidato com essa vidraça. Mesmo com todo mundo mamando ali, mesmo com todos os contatos com o Vorcaro, todo mundo conversava com o Vorcaro. Deixa eu te dizer aqui uma coisa, o Flávio é o maior traidor da direita que nós temos. Flávio Bolsonaro é o maior traidor da direita que nós temos. Você sabe por quê? Porque quando ele lançou a candidatura dele, a pré-candidatura dele à presidência da República, ele já sabia que o celular estava com a Polícia Federal. Ele já sabia que podia vazar. Ele achou que ia ter força para segurar. Como que ele se lança? Não é isso não. Deixa eu te falar por quê. Porque para a família Bolsonaro perder para Lula tá no pacote. É que vocês ainda não entenderam. Como assim? Eu vou explicar. Família Bolsonaro perdeu para Lula. Venceu. Venceu. Por quê? Porque eles só perderiam se eles permitissem que a direita ficasse autônoma, sem eles. Que um novo nome surgisse. Por isso que não pode ser nem Tarcísio e nem Michele. Tarcísio porque é muito competente e eles não têm controle sobre o Tarcísio. E quando é que eles viram que não tem controle sobre o Tarcísio? Quando o Eduardo Bolsonaro tentou controlar parte do governo e o Tarcísio não deixou. O Eduardo tentou fazer isso? Tentou se movimentar. Mas lá dos Estados Unidos? Não, isso antes. Isso assim que ele assume. O que ele tentou fazer com o Tarcísio? Não, eu não sei o que tentou. Vocês chamam aqui, né, isso, o atual governador do estado, e aí pergunte a ele. Mas que ele tentou ter espaço maior do que ele tem, que ele não tem nenhum espaço lá dentro, não é? Então, não podia ser o Tarcísio. E não pode ser a Michele. Por quê? Porque a família não confia na Michele. Bolsonaro não confia na Michele. Esquece. Eles têm brigas internas ali dentro da família, não tem? Esquece. Aquilo ali é um teatro, que eu não quero, não é assim, entrar aqui nesse mérito, porque não é porque quando entra em família, né, a gente tem que respeitar. Mas aquilo ali, só Deus sabe o que é aquilo ali. Então, o que eles não podem? É permitir que a direita viva sem eles. Então tem que ser Flávio. E outra coisa, vocês estão achando que Flávio vai ser retirado? Nunca. Pode vir um escândalo que vier. Eles sabem que já receberam o salvo-conduto. Esse eleitorado que viu o que Flávio fez. A produtora disse que o filme custa 69 milhões. Se já chegou pro Flávio 61, faltava só 8 milhões. Como que ele pediu 134? Lavagem de dinheiro, meu irmão. Tá na cara. Ele vai na casa do cara depois que o cara tá com tornozeleira eletrônica. Por quê? Bem, de acordo com ele, era para cortar qualquer relação. De acordo com Valdemar, era para receber o restante. E para mim, era para impedir uma futura delação premiada. Era para chegar e falar, mano, pode ir lá, aguenta que nós vamos tirar você de lá. Aguenta.
A delação é pra cima. A delação é pra cima. O Flávio tá acima do Vorcaro? O Flávio... Não, sim, porque o Flávio... No esquema ele é o topo da cadeia. Não. Olha só. A questão toda não é que a delação tem que ser pra cima hierarquicamente. A delação tem que pegar peixe pra cima, não bagre. Isso. É peixe pra cima. E Flávio é um peixão. Ciro é um peixão. Ok? Alexandre de Moraes é um peixão. Ministros são peixões. Você está entendendo, então, como é que é o negócio? Então, a questão toda é a seguinte. Depois de tudo que se soube, tudo. Vamos lá, você que é bolsonarista e que está nesse exato momento entrando aqui e aí me xingando pra caralho, falando que eu sou traidor, eu sei que você está aí. Até porque a máquina de triturar reputação bolsonarista, sabendo que eu estou aqui, dispara zaps. Olha, o Tony tá lá no Pod 3. Vamos lá, todo mundo lá. Aí entra e invade. Os caras não te assistem, não sabem quem são vocês, mas hoje cancela. estão sabendo. Por quê? Porque o Otônio tá aqui. Vambora. Então, seu baba-ovo, você diz que não vai com Lula, que não é Lula, porque Lula é corrupto. Mas se você continua apoiando o Flávio diante de todos esses indícios, que não são indícios mais, de corrupção, o seu problema nunca foi corrupção. Você topa a corrupção, você só não topa Lula. Teu problema é Lula. Não vem pagando moral dizendo que teu problema é político corrupto. Não é. Porque o teu é. E vai ter mais escândalo ainda. E tem mais. Ele vai ser candidato até o final. Você sabe por quê? Porque você que fala mal de Lula, você tá dando a ele o salvo-conduto. Você acabou de dizer para Flávio, pode estourar o que quiser estourar. Nós estamos contigo. Tô com você. Então suporta o que vai vir aí. Suporta. É porque pra eles o Flávio é o cara que defende os valores. Não é nada disso não. Não é nada disso não. É que pra eles é o único que pode derrotar Lula. O que tá sustentando o Flávio é o ódio que essa turma tem de Lula, cara. Mas é muito isso também, porque o Lula é contra a família. Por isso. O Lula é a favor dos gays. Por isso. O Lula é o maior ladrão do Brasil. Exatamente. Então não importa o que o Flávio fazer. Exatamente. Eu já falei que pra dar ruim pro Flávio, só se pegar ele com outro homem na cama. Aí os caras falam, não, agora não. Mas aí eles falam não. que é IA. Aí é IA. Pronto, acabou. Irmão, nada. Eu é que sou doido. Eu é que sou maluco. De bater de frente com esse exército, de bater de frente com esse Golias. Mas eu vou fazer. Que pode ter um sicário de lá e pode te matar, de peitar dessa forma? Mano, deixa eu te contar aqui uma coisa. Os caras tá ligado aos milicianos, igual você falou. Deixa eu contar aqui uma coisa. Depois do que aconteceu com Marielle e depois do que aconteceu com aquele miliciano lá do Rio de Janeiro que mataram lá na Bahia. Adriano da Nóbrega. Certo? Eu não duvido de nada, mano. Alguém acha que Adriano da Nóbrega morreu trocando tiro com a polícia? Saiu a reportagem. Ô, irmãozinho. Aquele cara vivo era muito importante pra justiça. Muito importante. Um cara só. Cercado pela polícia do Rio, que foi pra lá. A polícia do Rio foi pra lá. E pela polícia militar da Bahia. Aquele cara sabia muito, irmão. Muita coisa. Tô criando aqui algum tipo de ilação? Não. Eu só tô dizendo que eu tenho que estar preparado pra tudo, irmão. Mas os parentes dele trabalhavam no gabinete do Sim, Bolsonaro. a mãe, ali, né? a mãe e a esposa. Isso eram contratadas dele lá dentro. Eu não tô criando... olha só, Rodrigão, eu só tô dizendo aqui uma coisa. Eu sei o que eu tô enfrentando, cara. Por que tu não fala tudo que você sabe? Não é que eu não falo tudo que eu sei, não, mano. Olha só, eu não sou esse baú, esse cara que guarda segredo, não. Parece até que eu tô guardando algum segredo, mas eu não tô guardando segredo, não. Eu só estou dizendo o seguinte,
só o fato de eu estar batendo de frente, com a consistência que eu estou batendo, sem recuar. Irmão, vamos lá. O Alexandre de Moraes pegou meu celular quando a Polícia Federal esteve lá em casa. Você sabe aonde esteve o meu celular esse tempo todo lá atrás? Na gaveta do Alexandre de Moraes. Ele nunca esteve na superintendência da Polícia Federal. Como nunca você esteve. Ficou sabendo disso? Eu fiquei sabendo porque eu solicitei depois de anos, já tinha passado um ano, por que não devolviam o meu celular? E a superintendência disse que o celular nunca esteve com eles. Ok? Eu subi na tribuna. Eu subi, esse maluco que subiu, e disse ao ministro Alexandre de Moraes que, aliás, o arrependimento que eu tive dos meus ataques ao ministro Alexandre de Moraes foi porque eu fiz ataques pessoais, tá? E eu acho que na política você tem que separar. Eu acho que tem um certo limite ético. Critica na política, faz na política. Eu errei. E vim a público dizer que eu errei, não é naquele momento ali, tá certo? Mas eu subo na tribuna e eu digo ao ministro Alexandre de Moraes, se ele não encontrou nada no meu celular que desabonasse a minha conduta e a minha moral, já que ele já tinha quebrado todos os meus sigilos, eu desafiaria ele a abrir o sigilo bancário dele por 5 minutos. E aí eu disse na tribuna, e eu quero ver quem fica de pé nessa nação. Cara, um cara que tem coragem de falar isso pro ministro Alexandre de Moraes. Irmão, você sabe por que eu tô indo pra cima desses caras? Cara, é porque eu não tenho um rabo preso. Os caras vão ter que inventar. Os caras vão ter que criar historinha, sabe? Criar historinha. Pra quê? Pra tentar me parar. É aquela velha frase, se você não pode descredenciar a mensagem, descredencie o mensageiro. É isso que eles vão tentar fazer comigo. Só sei de uma coisa, se eu me reeleger, eu vou lançar um livro chamado Eu Sobrevivi. Porque eu terei sido o único sobrevivente a essa máquina de triturar a reputação bolsonarista. A Júlia Zanatti, ela teve... Meu povo sofrer, meu povo chorar. Não consigo entender